Tudo bem? Estamos no programa Na Realcast da Vórtice Educação, o sistema de ensino que vem crescendo no Brasil, mostra a você soluções pedagógicas importantes. Nosso programa visa atender não só nossas escolas parceiras, mas a todos vocês que gostam do tema educação. Estamos trazendo debates, reflexões, informações acerca da BNCC, tudo que envolve a educação como um todo. Temos vários programas já gravados, está à sua disposição em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google, também no YouTube e, obviamente, nas redes sociais da Vórtice Educação, no Instagram, Facebook. Hoje, abordando o tema a educação bilíngue no Brasil, tema muito relevante, os pais muitas vezes têm dúvidas sobre esse assunto, também os filhos. Às vezes você está estudando numa escola e aí fala que é bilíngue, agora você vai ter um pouco de informação. Vai servir para você também. E para você, diretor de escola, os colegas professores da área de inglês, né, vão poder aí ouvir um pouquinho também, compartilhar. Eu sempre acredito que professor não trabalha sozinho. Professor que tem uma técnica, professor que abordou uma situação pedagógica, se ele puder compartilhar com os colegas, sempre vai ser bom, porque todos vamos sair ganhando. Não é guardar para si que vai, obviamente, fazer você ser o melhor naquilo que você se propõe a ser. Então, compartilhar informações, estamos ajudando aqui hoje. Você vai ouvir aqui, nesse bloco e no próximo, situações de sala de aula que envolvem educação bilíngue. Esse segundo bloco, os benefícios da educação bilíngue. Já citamos no primeiro bloco, você acompanhou, as diferenças, né? O que é a escola de idioma, o que é uma escola internacional, o que é uma escola bilíngue, o que é um programa bilíngue e algumas situações dessa diferença entre aulas de inglês e aulas em inglês. Agora, vamos aos benefícios, né? E aí, Érica, o que é educação bilíngue? Nós falamos agora sobre escola bilíngue, falamos em aula em inglês, um programa bilíngue, agora uma educação bilíngue. O que se propõe, o que é e qual o propósito, digamos, pedagógico dessa expressão? Bom, a educação bilíngue, se a gente vai conceituar, né, assim, falando sobre literatura mesmo, é uma educação que, ao mesmo tempo, você usa essa instrução. Ela pode ser simultaneamente ou alternadamente em duas línguas, né? No caso aqui do Brasil, eu acho que o mais comum é a gente ter o inglês e o português, né? E como citado anteriormente no primeiro bloco, isso. No primeiro bloco, existem aquelas diferenças. Então, por exemplo, quando a gente fala de Instituto de Idiomas, a gente não está oferecendo uma educação bilíngue, a gente está oferecendo um aprendizado de língua, né? Agora, quando você fala de escola bilíngue, escola internacional e programa bilíngue, você está oferecendo uma educação bilíngue, porque você aborda tanto o inglês quanto o português, ou o português e qualquer outra língua adicional. Porque, por exemplo, se eu estou lá na Espanha, as escolas bilíngues da Espanha provavelmente fazem espanhol e inglês. Exato. E assim, na Exato. França e companhia. Na França, não sei, a galera do inglês na França, a galera não é muito fã. Não é muito mas fã. Tudo bem. O inglês britânico, principalmente. Talvez o americano eles ainda coloquem. Muito bem, então estamos sabendo aqui os esclarecimentos, a gente entender o termo educação bilíngue. Então, às vezes, na escola, eu vejo muito o seguinte, coloca lá, a escola, aí bota embaixo, escola bilíngue. Ou coloca programa bilíngue. Mas eu nunca vi ninguém colocar educação bilíngue. O que acontece? Quando você tem, falando de programa bilíngue, né? Se você tem um programa bilíngue dentro da sua escola, você não pode dizer que você é uma escola bilíngue. Muito bem. Né? Porque existem questões aí de lei, de normatização, da legislação que são diferentes. E a questão da educação bilíngue, que seria um termo maior que vai abarcar, né, esses outros termos assim, de escola bilíngue, programa bilíngue, escola internacional, que são institutos que trabalham com as duas línguas ao mesmo tempo. Pela legislação, o que sempre foi considerado educação bilíngue foram as línguas indígenas e a língua de sinais. Tá? A Libras. Isso. Hoje, com esse crescimento exponencial, principalmente do inglês no Brasil, os programas bilíngues e as escolas bilíngues
ganharam muita força. Então, elas atualmente estão sendo inseridas nessa normatização que, no momento atual, ainda não foi homologada, mas já existe o documento, já existem... Está preparado, né? Isso, por isso que o programa bilíngue não pode transformar a sua escola em uma escola Tá, bilíngue. explicação técnica, no caso, legislação. Lembrar que a língua inglesa ela está na base desde o infantil, então desde o primeiro contato da criança com a escola até o final do seu processo da educação básica ao ensino médio. E o espanhol foi retirado, mas colocado como opção. E isso virou um grande debate, até mesmo ideológico, né? E talvez isso tenha até atrasado um pouquinho a normatização, né? Nós estamos com um novo governo, um novo ministério, né? Sim. E o ministro já sinalizou de não ter esse tipo de recuo, ou seja, de anular tudo, aquela coisa. Então, assim, é possível que o processo ande até um pouco mais rápido, porque há interesse de ambas as partes, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, nesse momento aí, sendo mais próximo. Antes de ir para a pergunta que é o que é ser bilíngue, agora me veio aqui uma coisa. Vocês falaram da questão do currículo, né? E você citou, Isabela, no primeiro bloco, das chamadas escolas internacionais. E aí me veio aqui uma coisa, né? Há alguma diferenciação? Aqui é uma questão mais de curiosidade. Se eu opto por uma escola internacional aqui, americana, uma escola internacional britânica, uma escola internacional canadense, nós estou tendo esses três aqui que são os mais, em termos de... No Brasil tem as três linhas, né? A diferenciação do ensino em si, porque nós tem as variações, como do jeito que no português eu tenho o português brasileiro, eu tenho o português lusitano, tenho o português lá de Angola e companhia. Essas diferenças, elas são trabalhadas em sala ou há uma unificação nesse sentido? Assim, o que acontece, né? As escolas internacionais, elas vão buscando aquela coisa cultural mesmo do país que ela vem. A Érica pode até falar melhor, porque lá em Brasília, por ser uma cidade, enfim, política, e tem muitas embaixadas, vão ter pessoas de vários outros países que querem que seus filhos estudem na escola internacional do país de origem da pessoa. Então, o aspecto cultural pesa nesse momento. Pesa, porque às vezes é uma família que vem para o Brasil passar 2 anos, né? As embaixadas tem muito isso, né? Os diplomatas e os embaixadores ficam muito para lá e para cá, né? Aí os pais não querem que a criança perca esse contato, porque eles vão voltar para o sistema educacional do país deles, né? Ou mesmo famílias brasileiras que já têm um planejamento para mudar para um outro país. E também já vai preparando, né? E também tem as escolhas das famílias que prezam pela língua, né? Pela cultura, pela língua. Então, assim, muitas vezes essas questões têm um peso maior do que o preparo em si para o currículo brasileiro, mas é uma escolha muito pessoal, né? Pessoal. Porque às vezes o que eu acho bom para o meu filho não é bom para o seu e vice-versa. Aproveitando o embalo, então, o que é ser bilíngue? Então, já citamos, mas é bom deixar. A gente vai amarrando aqui. Então, a gente está fazendo igual, você pai, você mãe, aluno aí, os professores que nos acompanham. É igual a BNCC aqui, a gente é retomada, a gente retoma para ir martelando para você estar com a informação cada vez mais mastigada, né? Então, o que é ser bilíngue? Então, quando a gente escuta essa pergunta, ela parece uma pergunta bem simples de ser respondida, né? Você é bilíngue? Sou, não sou. Porém, há um tempo atrás, existia na literatura uma questão assim, bom, é o que a gente falou agora, para você ser bilíngue, você tem que falar 2 línguas como um nativo, né? Depois de um tempo, as pessoas foram percebendo que isso era uma coisa difícil de se atingir, né? E aí apareceu uma ideia de que para você ser bilíngue, você tinha que ter pelo menos a habilidade em um dos 4 campos do aprendizado de língua, que seria ou falar, ou ouvir, ou escrever, ou ler. Então, você percebe que são 2 informações bem distantes. Desconhecia isso aí, quer dizer, então, que os 4 campos se referem a leitura, escrita, fala e
A outra? Compreensão. Compreensão. Então, Ah. assim, teve uma época que, não, se você consegue fazer uma dessas coisas, você já é bilíngue, né? Então, são definições opostas. Uhum. No ano 2000, veio uma ideia mais atual, na qual, para você ser bilíngue, você teria que ter um conjunto, teria que ter a análise, na verdade, de um conjunto de coisas. Então, por exemplo, cada pessoa que fala uma língua adicional, ela tem uma história diferente. Não importa se são irmãos, foram criados na mesma casa, Uhum. né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou ter contato com pessoas, com professores, com comunidades diferente da Isabela. Então, a minha história vai ser construída de um jeito e a história da Isabela de outro. Por isso, é importante considerar, né, a questão cultural, a idade que o inglês foi estudado ou foi adquirido, se você morou fora, se não morou fora, se no país que você está o inglês é uma língua valorizada ou não, né? Então, assim, hoje, para você poder responder essa pergunta, não é mais focado no falar, né? Entendi. Como antigamente. É focado num aspecto mais holístico da formação do aluno, do estudante. Mas eu acho que isso, me corrija se eu estiver errado, né? Assim, essa coisa do falar virou obsessão porque normalmente as pessoas querem pensar o seguinte: quando eu fizer minhas viagens, né? Assim, eu vou ter a capacidade de entender. Uhum, Aí você falou agora o ler, o ouvir, né? Mas talvez não vá ter a mesma compreensão, uhum. mas que eu consiga compreender ouvindo. Mas se eu não conseguir expressar também e falar, em termos comunicativos, não existe comunicação, que faltou aí a mensagem chegar ao básico, ao destinatário. Então, acho que as pessoas ficaram muito piradas assim, não, em inglês, se você não poder falar, você não fez nada. Isso, Né? Você exatamente. está fazendo aí só o feijão com arroz. Então, acho que é por isso que tem essa obsessão aí por falar. E em cima disso, eu resolvi, há uns 10 anos, né? Falei, não, vou fazer inglês. Aham. Né? Me matriculei numa escola, dessas escolas de idioma, agora eu sei, foi numa escola de idioma que eu me matriculei. Primeira semana, 2 anos de aula, tal. E eu fui tendo uma dificuldade, e aquilo foi me enervando, porque eu gosto de estudar e eu tenho uma certa facilidade em apreensão, mas não estava dando certo. E tinha esse negócio de sotaque, que eu me lembro bem. E aí Verdade. eu comecei assim, sabe? E aí uma vez a professora citou que se olha, assim, ela numa aula tínhamos vários alunos, eu creio que eu era talvez o mais velho da turma. Disse, olha, não se preocupem, eu lembro dessa frase, é natural que quanto mais velho você seja, Uhum. mais dificuldade você vai ter de aprender uma língua estrangeira, ela citou essa expressão, por questões neuroeducacionais, papapá, outro fala, papapá. Aí eu falei, bom, aí o que eu pensei? Bom, eu já não tô achando muito legal aqui. E ela tá me dizendo isso aí, tipo assim, Alex, pega o seu banquinho e cai fora, porque realmente... Mas depois eu pego os materiais, eu tentei, eu até adquiri, acho que até que eu evoluí um pouco, mas aí me veio essa coisa. E depois eu já tinha visto um estudo também, lido um estudo que realmente, que quanto mais cedo a criança tiver contato, não só com outra língua, mas questão cultural, inclusive, isso faz com que ela tenha uma capacidade de assimilação maior, que, entre aspas, o cérebro está mais naquela fase de Uhum. receber e está mais vazio, como também colabora no próprio cognitivo do idioma, da cultura dela. Ou seja, é uma dupla... um duplo favorecimento, digamos assim. Então, realmente, tem isso da idade? Isso vale para todos? É uma lei geral? Ou é o normal, que realmente, quanto mais cedo... Porque por que isso impacta? Você, pai, você, mãe. Se ela disser para mim aí que não, vou botar ele, deixei quando ele trabalhar e faz o inglês dele, lá com 20 anos, 18 anos. Mas se não, então eu vou investir, vou colocar logo cedo e tal. Faz diferença realmente a questão da idade? Faz diferença, né? Então, em que sentido? A questão da idade, quando a gente fala, por exemplo, uma criança de 2 anos que está aprendendo português ainda, que acontece ali? Ela vai aprender o inglês da mesma forma que ela está aprendendo português. Inclusive,
essa faixa etária é uma faixa etária que o inglês e o português, eles são equivalentes para a criança, né? Por quê? Tempo de exposição. Então, assim, num programa bilíngue, numa dividido. escola bilíngue, numa escola internacional, o tempo de exposição ao idioma é maior. Então, ela vai desenvolvendo de uma maneira natural, como ela aprende o português. O que acontece não é que você não vá aprender se for adolescente ou não vá aprender se for adulto. É que à medida que você vai crescendo, você começa a racionalizar mais a língua, né? Então, você faz uma ponte. Ah, então, peraí. Nessa frase aqui, quer dizer isso na minha língua, né? Então, assim, para a criança, na verdade, não faz diferença se você está falando inglês ou se está falando português. Por quê? Antigamente existia uma crença de que quando você aprende várias línguas ao mesmo tempo, você ia guardando no seu cérebro em lugares diferentes, né? Hoje não. Hoje, quando você aprende uma língua, você guarda tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, o que acontece? A hora que a criança vai falar, ela vai usar ali o que está de mais rápido acesso. Então, quando ela fala assim, mami, hoje na escola, eu fui lá no Garden. Aí, às vezes, a gente pensa que a criança está confundindo, né? Está confundindo o inglês. Não, na verdade, isso é um sinal de que ela realmente está aprendendo, né? Assim, adquirindo, vamos colocar assim, os 2 idiomas ao mesmo tempo. E qual o benefício disso? Desde cedo, ela já aprende a lidar com com escolhas, né? Então, mais para frente, isso vai ajudar no quê? Em resolução de problemas, por exemplo, não só na escola, em conteúdos de matemática, por exemplo, mas na vida, né? Então, falar 2 línguas tem essa questão, esse tipo de benefício. Tanto que, antigamente, essa questão do misturar, né? Muita gente achava que quando a criança começa a falar, uma criança bilíngue, ela demora mais para criar um vocabulário do que uma criança monolíngue. Por quê? Exatamente por causa dessas duas, nessas 2 escolhas que ela está fazendo, né? Então, era considerado, assim, uma coisa não muito boa. Leva logo no médico, eita. Né? E aí, mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que isso, na verdade, ia trazer benefícios. Aquele momento, aparentemente, de um certo atraso, na verdade, era um recuo para dar um passo maior. Exatamente. Então, ó, pais, quando a criança estiver falando assim, né, eu vou ao Garden, não vá corrigir. É jardim. Ou se não, fala tudo em inglês. Não, deixa. É normal que aconteça isso daí. Normal. E aí, com o passar do tempo, que eles vão amadurecendo, porque o pai pode, né, pensar assim, bom, então ele sempre vai falar misturando, né? Não, vai chegar uma hora... então isso que é bilíngue. Tá, beleza. Que ele vai começar a fazer referências, e essas referências de lugares, pessoas e situações, ele vai naturalmente saber, aqui eu tenho que usar o inglês, aqui eu tenho que usar o português. Ela não vai diferenciando. Então, por exemplo, na escola, existe um exemplo muito claro disso. Quando eles estão andando pelo corredor, encontram um professor de matemática. Aí fala, e aí, professor, tudo bem? Um pouquinho mais para frente, eles encontram um professor de inglês. E aí, hello, miss. How are you? Então, já é a referência ali. Eles não estão pensando para fazer isso de uma maneira natural, que acontece mesmo. Perfeito. Então, vale a pena se investir desde cedo. Sim, vale a pena. Tá? Numa escola que ofereça um programa bilíngue, né? Nesse caso. Isabela, em cima disso aqui, temos aqui um questionamento, né? Aqui, na verdade, já citamos aqui, mas é interessante repetir, né? No caso, reforçar. Os benefícios da aprendizagem de uma língua adicional. Até já citei que foi, estudos já apontam que quanto mais cedo tiver contato, facilita a vida da criança em todos os sentidos. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Tem um sobrinho meu que está aqui. Era meu aluno ano passado. E assim, é engraçado que lá, se ele vai lá para cá, do nada ele fala assim, yellow. É desse jeito. Beleza, meu, você tá aprendendo. Bora, eu começo a puxar. Bora falar as cores aqui. Assim, muito
Isso aqui, tal. Ele falava mesmo, entendeu? Uhum. E aí parece que a mãe dele estava falando, né, que é a minha cunhada, é o seguinte: não, pior que na escola, a professora disse que ele tá com preguiça na aula de português. É assim, e só quer falar inglês, só quer usar a expressão, né? É verdade. É bem isso, né? E assim, eu falei, ó, beleza, então é aquela fase, provavelmente, que eu falei pra minha cunhada, eu falei, olha, talvez não seja, é só conversar com a professora, mas eu acho que isso deve ser normal. Uhum. Porque na fase, né, tá com 4 indo para 5 anos, você tem essa coisa. Vamos ver, porque que isso não é ruim, eu não consigo ver como ruim, mas mesmo sendo, às vezes só se fosse coisa comportamental, né, de querer bagunçar na aula de português e tal. Sim. Mas não sendo isso, deixa para lá. Então, É. aprendizagem, benefícios de ter uma língua adicional. Então, como a gente já comentou, né, o cognitivo da criança, ele tem essa vantagem, né, da criança já ter essa questão da escolha, já melhora as habilidades cognitivas da criança. Sem contar que a criança bilíngue, a pessoa bilíngue, ela tem uma criatividade mais aflorada também. Ó, criatividade, que isso é muito Exatamente. importante. Aliás, a BNCC Uhum. fala muito em despertar isso nos campos de aprendizagem, né, das crianças, Sim. brincadeiras, os gestos, tudo. Imagina você ter a possibilidade de fazer esse campo tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. Eu creio que vai ajudar bastante. Sim, E com certeza. onde é que entra esse termo imersão? Porque a gente tem o termo imersão usado tão largamente em situações diferentes, mas no caso específico do bilíngue, o que funciona, o que é e como funciona a imersão? Então, a imersão ela pode acontecer de duas formas diferentes, as mais comuns. A primeira é você viajar para o exterior, para um país que fale língua inglesa, se você quiser imersão na língua inglesa, e você vai fazer tudo em inglês. Então, você vai estar imerso naquela realidade. Você vai comprar um pão na padaria, vai ter que usar inglês. Vai estudar, vai ter que usar inglês. Tudo na sua rotina vai ser em inglês. Agora, é uma forma um pouco mais complicada para a maioria dos brasileiros hoje em dia, né? Então, o que acontece? A gente faz a imersão na escola usando o inglês na escola. A criança vai usar o inglês para falar com o coleguinha, pedir um lápis emprestado, falar com o professor. E essa comunidade, né, simula esse ambiente dentro da escola que aconteceria fora do país, por exemplo. Então, essa é o conceito de imersão dentro da escola, né? O aluno vai usar inglês naquele momento. No seu cotidiano. No seu cotidiano. Atividades naturais do dia a dia. Eu vi que algumas escolas parceiras colocam todas as placas de identificação Isso. na língua portuguesa, na língua inglesa. Então, isso é uma forma Muito também. importante. As atividades culturais, né? O Halloween, por exemplo, né? O San Valentin, né? Você entra na também cultura. é uma forma interessante, com né? certeza. De abordar, e realmente é um mergulho, né? Agora, eu não sei, eu nunca vi ação de graças. Porque nos americanos tem uma visão, nos Estados Unidos tem uma visão. Mas tem? Tem sim. Como é que chama? Thanksgiving. É em novembro? É em novembro. Novembro, né? Entre aspas, o Natal. Não é parecido com a ideia do Natal ou não? É parecido, mas tem a questão do clima, né? O clima é E diferente. as brincadeiras são diferentes e tal. Mas, voltando ali no Thanksgiving, lá na Thomas a gente celebra. E, inclusive, é um dia que é feriado pra gente. Lá na casa Thomas Jefferson. Eu imagino que nos Estados Unidos é um feriado nacional, Isso, né? O Dia de Ação de Graças, né? E a gente se reúne num lugar para ter um almoço de Thanksgiving com as comidas típicas e tal. Curiosidade, quais são as comidas típicas do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos? Nosso Natal é o peru. E No lá? dia Também é o peru. de Ação de Graças. Pumpkin pie, Isso, torta de abóbora, tortas no geral. milho, né? O milho também é um... O mashed potatoes, a batata, o purê de batata. Potatoes eu sei, essa palavra eu aprendi. Potatoes, tudo é potatoes. Então, assim, pô, bacana. Aproveitando que você está falando da Casa Thomas Jefferson, pessoal, que é uma parceira da Vórtice Educação, oferecendo um programa bilíngue, né, para as escolas. Tem umas escolas parceiras que estão conhecendo agora. Até antecipar o próximo bloco, vamos fechar agora o segundo bloco, antecipando o próximo, né? Onde é que entra, por exemplo, um sistema de ensino na área de inglês, que é o caso de você na área bilíngue, digamos assim, nesse apoio, já deixando o gancho para a próxima etapa aqui, sobre as aprendizagens, nesse auxílio da imersão? Complementando o que a Isabela falou, existe também a questão do professor de inglês falar inglês o tempo todo.
né? Então, assim, isso já é uma imersão, porque durante a aula, o professor vai falar inglês, ele vai encorajar as crianças a falarem inglês, como a Isabela falou, pedir a caneta para o coleguinha, pedir para beber água, pedir para ir ao banheiro, tudo em inglês, né? Então, é um conceito que, claro, no programa bilíngue a gente tenta aumentar o tempo de exposição comparado aos institutos de idioma para realmente a questão linguística ser desenvolvida mais naturalmente e mais orgânica, né? Entendi. Em relação ao sistema de ensino, a gente tem uma parceria hoje com a Vortex, né? Então, nós temos uma parceria que, juntando Vortex e Thomas Bilingual for Schools, a gente tem o VTB Plus, né? E é uma parceria na qual a gente achou muitos pontos em comum nessa questão da educação. Então, acho que a gente se complementa, né? O sistema de ensino da Vortex com o programa bilíngue da Thomas. Você pode depois pegar informações no nosso site, na vortexeducação.com.br, e também, obviamente, na Casa Thomas Jefferson, você tem lá o nosso material. E em cima disso, né, sendo sistema de ensino, sendo parceria, não esquecer, é fundamental que o professor seja preparado. Então, eu creio que toda vez que uma escola se propõe a oferecer um bilíngue, tem que observar. No caso do Thomas Jefferson, tem um preparo. Eu sei que as meninas, têm um contato, têm toda uma preparação pedagógica para finalmente levar a educação bilíngue que ela atinja os seus benefícios. Vórtice Educação, programa na Realcast, hoje falando da educação bilíngue no Brasil. Fechamos esse bloco, já já a gente volta para falar. Agora, professor, fique atento, você, professor, você, pai de aluno também, que a gente vai abordar os desafios, né, da aprendizagem do bilíngue no Brasil, especialmente para os pais e professores. Aproveitar para lembrar disso, já falamos em outros programas, educação não se faz só na escola, então os pais precisam, a família precisa estar muito próxima e não será diferente. Já já a gente volta.